Heróis de toda a terra, está no ar o seu Giro Resenha, seu giro de notícias do Flusão. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902. Já chega dando aquela moral, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações. Isso faz toda a diferença para o nosso trabalho. Quando você faz isso, você diz para o YouTube que o canal, é maneiro, é um canal que tem um conteúdo legal. Então, vai dando aí essa força para a gente. É importantíssimo para a gente que vocês cheguem juntos e que nos ajudem, né, a crescer. É com vocês que a gente pode contar. A gente não tem patrocinador de casa de aposta por opção. Não quisemos ter patrocinador de casa de aposta. A gente confia em vocês aí para patrocinar o canal. Beleza, galera? Dito isso, vamos embora para o nosso Giro Resenha de hoje. Muita informação sobre o Fluminense, né? Pelo menos aí umas 4 manchetes para vocês importantes que a gente está trazendo aqui para a gente debater, notícias que estão aí rodando nas mídias tricolores. A gente compilou para vocês aqui, para a gente poder falar sobre essas notícias. Então, vamos embora para o nosso Giro Resenha de hoje. É isso aí, galera. Vamos começar aqui com o nosso giro de notícias do Fluminense para falar sobre Iranildo, rapaz. O pai do Iago, né, jogador do Fluminense, ele deu uma recuada aí, ele sentiu que deu uma pequena vacilada na cobrança que tinha feito lá a diretoria do Fluminense, e hoje ele deu uma recuadazinha de leve, esteve no Charla Podcast com seu filho Iago, os dois estiveram junto no Charla Podcast, e ele resolveu dar uma recuadazinha de leve, né, no que falou. Vou colocar na tela para vocês aqui a matéria do Netflu, que pega aí o que ele disse lá no Charla Podcast, tá? O crédito aí do Charla Podcast, embora a matéria tenha sido conduzida aí pelo Netflu. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Iranildo diz que foi mal interpretado. Pediu oportunidades ao Iago no Fluminense. Aí ele fala aqui, ó, na matéria do Netflu, que um dos destaques do Nova Iguaçu, o Iago, para enfrentar o Flamengo, teve a declaração do pai, representante do jogador Iranildo, causou frisson, e ele fez esclarecimentos a respeito, dizendo que foi mal interpretado. Aí ele disse isso aqui, ó. Eu fui no podcast do nosso amigo GV, e entenderam que eu dei uma declaração de que... Opa, pulou aqui, peraí. Ele só vai voltar para o Fluminense se jogar. Não falei isso, não há contrato que o jogador é obrigado a jogar. Falei sobre dar oportunidade. Não ficar 1 ano e 2 meses sem jogar. Agradeço o carinho que a torcida tricolor tem pelo Iago. Eu não falei que ele tem que jogar, não é isso, cara. Quero que ele tenha oportunidades iguais a todos. Então, galera, não foi bem isso que o Iranildo falou. Eu poderia colocar aqui a fala do Iranildo, mas não vou colocar para não ficar gerando polêmica, mas o Iranildo disse claramente sim, que ele volta para o Fluminense se for para jogar. Ele falou isso lá no Mundo GV. O vídeo está aí no canal. Se você for aí no canal olhar os últimos Giro Resenha, nossa, aí vocês vão ver que ele fala isso sim. E aí ele voltou um pouco atrás, por quê? Porque pega mal. Ele é o representante do Iago, né? O Iago tem mais um empresário e tem o Iranildo como representante também do jogador. Então, assim, pegou mal. Ele sabe que pegou mal, ele sabe que próximo ao Fluminense isso aí não ficou muito legal. Então, ele deu uma pequena recuada, mas ele falou sim a respeito de o jogador jogar, e que também não tem nada demais. Ele não está errado, não. Ele está cobrando aí que o filho dele jogue, né? É um direito dele, né? Cobrar isso daí, entendeu? Enfim, eu acho que não tem nada de mal, né, nisso daí, não. Eu acho que o que ele falou faz parte, ele como pai, ele como representante do atleta, ele quer o melhor para o moleque, entendeu? Então eu particularmente não vejo nada de mal nisso, não, tá? Acho que ele falou aí o que deu aí, que está certo de falar, não ofendeu ninguém. Próxima notícia importante aí para a gente debater aqui o Fluminense está ganhando um reforço. Será que está ganhando um reforço? Vocês viram que eu coloquei o Calegari aí, né? O Calegari está voltando de contusão, o lateral Calegari, e pode ser aí um reforço para o Fluminense para a próxima temporada, tá? Em matéria aí publicada pela redação do Netflu, eles trouxeram essa informação. O Fluminense poderá ganhar um reforço para a sequência da temporada. Trata-se de Lucas Calegari, de 22 anos.
né? Aí eles colocam mais assim, ó, cabeça até que o moleque de Xerém vem treinando separado no elenco CT Carlos Castilho, em busca de melhor condicionamento após grave lesão. A tendência, portanto, é que ele esteja apto para atuar no mês de maio. Com isso, o volante, que também é lateral direito, poderá estar à disposição do Fernando Diniz na quarta rodada da fase de grupos da competição sul-americana, quando o Flu visitará o Colo-Colo do Chile. O que vocês acham? Vocês acham que o Calegari tem vaga nesse Fluminense? Disputa a vaga com o Guga e com o Samuel Xavier? Como é que vocês veem aí o aproveitamento do Calegari, né? Eu, particularmente, vejo o Calegari tendo um aproveitamento melhor como volante. Ele poderia ter alguma chance se ele virasse opção para o meio de campo, e não para lateral. Para lateral, ele mostrou que é um lateral até que defende razoavelmente bem, de repente pode ser até uma opção de lateral defensor, mas pelo meio de campo ele vai melhor do que pelo lateral direito. Então, é um jogador que está aí à disposição do Fluminense e, quem sabe, aí pode ser até utilizado mais pelo Fernando Diniz. Parece que vai ser integrado ao time principal, que vai ser uma opção do Diniz, e aí a gente vai poder ter uma ideia melhor de como o Calegari está. O que vocês acham dessa possibilidade do Calegari? Comenta aí para a gente trocar uma ideia, vamos debater essa questão do Calegari, eu quero ouvir vocês também. Né? Às vezes a gente fala aqui, mas a gente tendo a oportunidade de ouvir uma galera que pensa diferente, né? Falando sobre assuntos, isso daí é mais interessante. Vou trazer também para vocês aqui uma matéria do Gazeta Esportiva, jornal Gazeta Esportiva, uma matéria interessante sobre John Arias, que eles trouxeram inclusive informação exclusiva aí sobre a situação do John Arias, né, que jogou na vitória da Colômbia sobre a Espanha, uma grande vitória da Colômbia sobre a Espanha. A Colômbia ganhou da Espanha na Espanha de 1-0. Time colombiano muito organizado, há 20 jogos sem perder, e o Arias é peça fundamental desse time da Colômbia, que vem fazendo ótimos jogos, ganhando uma grande campeã. Aí, olha aí, a atuação pela Colômbia aumenta assédio a Arias no Fluminense. Aí está aqui dizendo, o Fluminense sabe que terá problemas para manter o meia John Arias no meio do ano. O jogador que estava valorizado ganhou ainda mais força em clubes europeus após ter grande atuação sexta-feira em amistoso internacional. A Colômbia venceu a Espanha por 1-0, está aí algumas fotos do Arias em campo, né? E eles falam, representantes do Sevilha acompanharam a partida. O clube espanhol é um dos favoritos a contratar o jogador na próxima janela. Ele ainda é alvo do Galatasaray e, recentemente, os dirigentes tricolores recusaram a proposta do Zenit. Na terça-feira, a Colômbia enfrenta a Romênia. A imprensa espanhola coloca a possibilidade de representantes do Sevilha, mais uma vez, acompanharem o jogo. Tá? Aí eles falam aqui que John Arias comemorou a boa atuação contra a Espanha. Enfim, galera, os representantes do Sevilha acompanharam a partida, como diz aí o Gazeta Esportiva, do Arias pela Colômbia. Além disso, a gente já sabe que o Galatasaray tem interesse. E parece que novos clubes europeus também estão interessados. Deixa eu colocar meu óculos aqui, porque eu estou com dificuldade de chegar de longe aqui, o que estava ali. Então, parece que outros clubes europeus também demonstram interesse no jogador. Ou seja, a chance do Arias, no meio do ano, deixar o Fluminense para jogar no futebol europeu é muito grande. Propostas interessantes vão vir aí e a chance é muito grande. Lembrando que o Arias tem contrato com o Fluminense até o final de 2026. Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Mas, galera, eu, sinceramente, diria a vocês que o Arias dificilmente continuará no Fluminense para essa temporada. Tá? Eu acho que o Arias vai deixar o Fluminense, assim como o André. Serão duas perdas muito grandes aí do Fluminense. O Fluminense já tem que começar a pensar no que vai fazer, porque depois também não adianta dizer que perdemos o Arias e o André. Se o Diniz falar isso, ele está de brincadeira, porque ele achou mesmo que a gente não perderia o Arias e o André? Sinceramente, galera, né? A gente vai perder os dois, provavelmente. Mais notícias agora, notícias muito importantes, notícias legais aí, né? Como eu tinha adiantado na semana passada, Samuel Xavier está liberado e o Fluminense espera esvaziar o DM ainda nesta semana, né? Como eu tinha falado, que o Samuel Xavier voltaria a treinar ainda nessa semana. E ele voltou. Tá aí, ó. Lista de lesionado, o departamento médico está diminuindo. Teve atualização neste final de semana. Por isso, o lateral Samuel Xavier voltou a treinar com o elenco tricolor, está liberado para ficar à disposição do Diniz. E aí tem mais coisas falando aqui embaixo sobre outros jogadores. Tá? O Ganso, que também está na fase física de transição, como a gente tinha falado. O Cano também, que está na transição. O Douglas Costa, que também está na transição. Jogadores que provavelmente até sexta-feira estarão liberados, né, pelo departamento médico para voltar a treinar em alto ritmo. Então, ótima notícia do Samuel Xavier e até sexta
outras ótimas notícias pintarão aí no Fluminense. Provavelmente pintarão no Fluminense aí. Mais uma notícia, essa aqui também bem interessante, uma notícia até jocosa, né? A gente vai falar sobre a ala Tinder dos torcedores do Fluminense. É isso mesmo, rapaz. Tem um Tinder tricolor rolando aí, capitaneado pelo meu amigo. Posso falar seu nome? Eu vou falar o nome dele aqui. Curirim. Eric Curirim, que eu sei que é você, Curirim, que começou com essa ideia de Tinder tricolor. Você não é fácil, meu parceiro. Eu sei que tu começou com essa ideia de Tinder tricolor, mas tá aí, ó. Saiu no GE, rapaz. Saiu no GE. Não tem aquela música falando, deu no The New York Times. Isso aí, ó. Deu no GE. A festa do Curirim é um sucesso. Tá aí, ó. A ala Tinder, torcedores do Fluminense usam redes sociais para formar casais tricolores. Para alguns tricolores, a busca por um namorado passa por um critério essencial. A pessoa precisa torcer para o Fluminense. É o que eu vou falar para minhas filhas. Estão muito criança ainda, mas quando estiverem adolescentes, falar assim, ó, no mínimo, torcedor, um tricolor. Aí eu vou, obviamente, incentivá-los a procurar a Flulove. Aqui, ó, Flulove, ó. Flulove, que tem somado matches e histórias de sucesso para quem deseja encontrar o seu tricolor de coração. Olha que legal. A brincadeira é fácil de entender. Nas redes sociais ou no grupo de WhatsApp, tricolores se encontram em páginas da Flulove para conversar, flertar. Aí, ó, o movimento tem 10 mil seguidores. Aí a Flulove está aqui, ó. Tem a Flulove no Twitter, tem a Flulove no Instagram, tem a Flulove no WhatsApp. Tá aí, Flulove. Aí aqui tá falando aqui, ó, acho que é a menina, ó. Eu não sou do Rio de Janeiro, moro em Cabo Frio e acabei entrando no grupo Flulove no WhatsApp para fazer amizade. Minha intenção era não ir mais sozinha. Aham. Você só não queria ir sozinha, né? Você foi entrando no Flulove só para não ir sozinha pro Maracanã, é isso? Fazer amizade. Aí tá aqui, ó. E acabei conhecendo o Matheus nesse tempo. Depois teve uma brincadeira sobre eles chegarem em alguém. Se seria uma cantada ou puxando o assunto sobre o jogo. Tá aí. Então rolou. Risos. Risos da senhora Alice. Aí, ó. Aí tá aqui ela aqui com o Matheus. Que legal, hein? Que legal. Essa é a Flulove, rapaz. Tem várias histórias aqui no GE para quem quiser saber mais sobre a Flulove. Você que está encalhado, você que está encalhada e que não quer namorar com um mulambo, tá aí a sua opção. Beleza? Por último, para fechar aqui o nosso giro de notícias do Fluminense, uma notícia... Notícia não. Estou trazendo aqui a fala do Danilo, lateral da Seleção do Brasil. Danilo, lateral direito, né, da Seleção do Brasil, que deu uma alfinetada no Diniz, né, na última vitória do Brasil sobre a Inglaterra. O time do Brasil jogou bem até, fez uma boa partida, eu vi o jogo, e foi superior à Inglaterra. E ele deu uma espetada no Diniz, tá? Abre aspas aí para o Danilo. O que o Danilo falou? Ele falou o seguinte: o futebol, às vezes, é fazer aquilo que está inventado. Sou a favor de tudo no futebol. Ou seja, não é a favor. Porque se você está criticando, dizendo que é fazer aquilo que está inventado, você não é a favor de tudo no futebol. Mas tudo bem. Mas acho que essa seleção precisa de um pouco de organização. Dentro dessa organização, que os jogadores tenham liberdade. O Dorival organizou. Pôs cada um no seu lugarzinho e acho que foi importante. Claramente, o Danilo deu uma espetadinha aí no Diniz. E aqui, a gente tem duas coisas para falar aqui que são interessantes, reagindo a essa fala dele. Duas coisas. Uma é a fala e outra a atitude. A atitude de falar isso, na minha opinião, um direito dele, obviamente, mas foi no mínimo indelicada, no mínimo antiética e no mínimo desrespeitosa com o Diniz. Tá? A atitude. Por quê? O Diniz é um profissional do futebol. Foi um cara que tem uma relação com os jogadores muito boa. É um cara que luta como ele mesmo fala, pela valorização do lado humano do atleta. Então, no mínimo, ele merecia um pouco de consideração na hora de fazer uma abordagem como essa, na hora do jogador falar o que ele falou. Eu vi muita gente criticando, inclusive falando assim para o Danilo, saudade da época também que os laterais sabiam cruzar, porque o Danilo, comparado com os laterais que o Brasil teve na sua história, é um pereba, né? Vamos combinar. Mas tudo bem, não vamos para esse lado, não. Eu acho que a atitude do Danilo não foi legal. Faltou ética, faltou consideração, faltou respeito com um cara que merece mais respeito, que é o Fernando Diniz. Ele, como profissional, não deveria ter falado isso. Isso é um ponto. Eu não falaria isso.
tá? Jamais. Então, sem contar que ele está colocando toda a culpa dos maus resultados da seleção brasileira no técnico e não neles, que também não souberam compreender e não fizeram um bom trabalho. O Diniz é uma realidade. É um técnico campeão da Libertadores, que é uma das competições mais difíceis do mundo. É um técnico campeão carioca em cima de um grande adversário. Então, é um treinador que merece mais consideração. Tá? Então, ele errou nisso. Agora, o que ele falou, tá? Que poderia ser dito por qualquer analista que acompanha futebol, faz sentido. Muito sentido. Por quê? Uma coisa é o Diniz treinar um clube, outra é o Diniz treinar uma seleção. Num clube, esse modelo dele, o dinizismo, ele tem tempo para ser aplicado, porque são treinamentos diários. É um modelo de jogo que ele consegue colocar em prática porque tem a solidariedade dos jogadores que estão no dia a dia com ele. E numa seleção ele não tem tempo para isso. Ele treina 2, 3 vezes. Então, volto a falar aqui da questão de um pouco da arrogância do Diniz de querer impor o jogo dele, de querer dizer para o mundo que ele tem um jogo inovador e querer conquistar o mundo com esse jogo inovador dele. Às vezes ele passa do limite, como passou contra o Manchester City, que nos colocou numa situação de uma goleada histórica, como passou no primeiro jogo contra a LDU lá em Quito, né? E como tem passado com a insistência com o modelo dele, sem nenhuma variação, que os adversários mapearam e estão dificultando muito o jogo do Fluminense. Então, o que acontece? Por esse lado ele tem razão, porque se você pega uma seleção brasileira que treina muito pouco, você não vai conseguir fazer esse jogo funcionar. E aí, o que você tem que tentar fazer? Faz o básico, como ele falou. Faz como fez o Dorival ali, jogando num 4-3-3, ou melhor, nem foi um 4-3-3, foi um 4-3-3, jogando num 4-3-3, que defendendo num 4-5-1, cada jogador na sua posição. Faz o básico, deixando mais o Vini Júnior pendulando do que qualquer outro jogador fazendo isso. Se fizer o básico, a chance de dar certo é maior em termos de resultado. E aí depois você, com o tempo, vai aplicando devagarzinho as suas ideias. E eu acho que nesse ponto o Diniz falhou, e falhou feio, e o Dorival não. O Dorival está fazendo feijão com arroz. Esse time do Brasil vai crescer muito ainda, com certeza vai subir na classificação das eliminatórias, e ele vai conseguir aí, com o tempo, botar em prática o seu trabalho. Acho que a crítica é uma crítica justa ao trabalho do Diniz. Acho que o Diniz errou, mas não deveria partir de um jogador. Isso deveria partir de um analista, de uma pessoa que analisa futebol. O jogador não deveria ter falado isso por uma questão ética. Entendeu? Por uma questão ética, ele não deveria ter falado isso, na minha opinião. Mas a crítica não é esvaziada, é uma crítica justa. Realmente, e não digo nem a questão dele falar que fazer o básico, não. Porque eu sou contra também só pensar em fazer o básico. Acho que a gente tem que procurar evoluir. Isso sou contra o que falou ali o lateral aí, que eu esqueci o nome dele, tão relevante que ele é. Mas eu acho que o Diniz vacilou. Vacilou porque não dava tempo hábil para ele conseguir implantar esse jogo tão complexo dele, e ele ainda assim tentou, contra tudo e contra todos, fazer isso. É isso, galera. Se for o Giro Resenha de hoje, comenta aqui embaixo se vocês acharam da declaração do Danilo, o que vocês acharam dessas outras questões aí. Saudações tricolores, fiquem com Deus, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto.